Olá pessoal, paz seja convosco. E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um momento de meditação. E aí, você tem acompanhado todos esses dias? Tem assistido, tem ouvido, tem procurado ler, ouvir outras vezes, encaminhar para alguém, manda para um amigo seu, para um parente, manda para alguém que você pense que precise ouvir esta palavra. Nós estamos vendo sobre o nosso personagem José e hoje nós vamos ver uma parte muito forte, muito interessante, bastante significativa. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 37, continuando ainda no capítulo 37. Agora nós vamos ver o verso 12, do verso 12 em diante. Só para situar aí, se de repente você está chegando hoje e não assistiu, não ouviu as meditações anteriores, os outros dias, e aí perdeu o comecinho, vou dar uma situada para você, tá? Nós estamos falando do José que era filho de Israel, ou seja, Jacó, né? E ele era lá o filho na escadinha, o 11º filho dos meninos, né? Jacó teve 12 homens, 12 filhos, 12 meninos e teve uma menina, a Diná. E nessa escadinha, que é uma escadinha considerável, vamos falar a verdade, né? Ele teve lá o José, que era o 11º da lista. E o José, quando nasceu, o pai já era bem de idade, já era idoso. E o José era filho da Raquel, que era o amor da vida do Jacó, e também era por ter nascido na velhice. Então ele era um filho muito especial, um filho muito amado, ele era um filho muito querido. E os irmãos tinham, ó, como é que diz? Dor de cotovelo? Dor de cotovelo, né? Ele tinha inveja do José por ele ser tão amado pelo pai, por ele ser tão especial. E o José, ele tinha um diferencial dos irmãos. Os irmãos, eles eram assim, vamos dizer que meio arteiros, sabe? Eles eram um pouco... faziam umas coisas erradas, né? E o José não compactuava com os erros dos irmãos. E o José era um homem, um rapaz, era um menino ainda, né? Era um rapazinho muito íntegro, muito temente a Deus e não gostava de coisa errada. Então, ele dedava os irmãos, ele contava tudo que os irmãos faziam, tudo que ele descobria que os irmãos tinham feito de errado, ele ia lá e contava para o pai, e o pai chamava a atenção dos irmãos, dos filhos, né? E com isso, eles tinham ainda mais raiva do José, né? Tinham inveja dele, porque o pai amava ele, porque ele era filho, depois de muitos anos, né? Os outros já estavam tudo grande, aí nasceu o José. Depois vai nascer mais outro ainda, que é o Benjamim, que vai ser a raspinha do tacho, né? Mas nessa época tinha lá o José, né? Que era um mocinho na época, né? Com 17 anos, quando vai acontecer esse episódio de hoje, tá? Mas então eles tinham inveja do irmão, porque o irmão era um irmão muito querido do pai, e também porque tinham raiva dele, porque ele contava as coisas, dedava eles, entregava eles pro pai, tudo quando eles faziam coisa errada. Eles viviam tentando esconder, mas José descobria, e o pai já sabia que eles faziam isso. O pai mandava sondar mesmo: vai lá, José, vê o que os seus irmãos estão fazendo, vem cá e me conta. Então eles não gostavam do irmão. Bom, vamos ver hoje o que vai acontecer. Eu falei também na meditação passada sobre o sonho que o José teve, os 2 sonhos que o José teve, que Deus deu para ele. E os irmãos ficaram ainda com mais raiva dele, ficaram com mais ciúmes dele, com mais ódio dele. E contou pro pai também, o pai achou meio estranho, mas ficou aquilo no coração, guardando aquilo. Porque no sonho... lembra dos feixes que se curvavam diante do feixe de José, o sol e a lua, as estrelas que se curvavam diante de José. Então,
Se você não sabe essa história inteira, vai lá na meditação passada que você vai ver, tá bom? Você vai assistir, vai ver certinho. Então, eles ficaram achando, o que é? Esse cara aí tá sonhando aí que ele tá achando que vai governar a gente, vai mandar na gente? Vai não. O que ele tá pensando? Pois bem, olha o que vai acontecer. No verso 12 do capítulo 37 diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel, ou seja, Jacó, disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá lá e veja. Vá até lá. Ou seja, o que o pai mandou fazer? Vai lá sondar seus irmãos, porque ele sabia que os filhos não eram flor de se cheirar, né? Porque eles eram sapequinhas, né? Então o pai já mandou o José lá, falou: vai lá ver o que eles estão aprontando. E vamos ver o que vai acontecer com esse José. Bom, ele diz assim: sim, senhor, sim, meu pai, respondeu José. Verso 14: disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. O Jacó falou: vai lá ver o que está acontecendo e vem falar. Porque assim, gente, a turma pode falar assim: mas por que ir lá ver? Porque quando eles saíam para pastorear, não é assim como que você tem pasto fácil, água fácil. Eles tinham que sair procurando onde tinha pasto, onde tinha água abundante para poder alimentar e dar de beber aos animais. Eram rebanhos enormes, grandes, precisavam de muita pastagem, de muita água. Então eles saíam, e quando às vezes eles saíam em viagem para poder procurar, ficavam semanas num lugar, semanas em outro lugar, outros dias em outro lugar, meses. E nessa viagem eles já se encaminhavam para onde tinham o comércio, já vendia, e às vezes já voltava já até com o dinheiro do que eles tinham vendido. Ou então já parava para tosquiar, já vender a lã. Então já era todo um comércio assim bem estudado, sabe? Não era de qualquer maneira, não. E aí eles saíam procurando onde tinha pastagem. E o pai fala: vai lá ver, encontra os seus irmãos e veja como é que tá tudo lá e traz notícia para mim. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Eles estavam no vale de Hebrom. Mas José se perdeu. Quando José estava indo procurar os irmãos, José se perdeu no caminho. Quando se aproximava de Siquém, e um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, verso 17: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer que vão para Dotã. Assim, José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Quando eles viram lá longe que era o José chegando, eles começaram a conversar entre eles. Olha lá, lá vem o sonhador, olha lá, lá vem. Ih, chegou. Já aconteceu isso com você? Ai, meu Deus, né? Ih, lá vem. Se esconde. E eles não estão querendo fugir, não. Olha só o que eles falaram: vamos matar esse sonhador. Gente, olha que absurdo. O que eles pensaram fazer? Matar um ser humano, matar o próprio irmão. Enfim, eles chegaram ao auge da maldade, né? Olha lá, verso 19: lá vem aquele sonhador, eles dizendo, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, entre eles começaram a falar: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E agora, eles disseram: vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Não tinha muito poço ali. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Aqui tem um ponto muito importante, um ponto chave do nosso momento de hoje, da nossa meditação de hoje. Os irmãos do José, eles
duvidaram de Deus. E, na verdade, eles que não tinham muita fé, não acreditavam muito nele e não queriam dar crédito às coisas de Deus, né? Porque primeiro que eles eram desobedientes, não obedeciam, não faziam as coisas certas. Quem vive fazendo coisa errada de propósito, né, de livre e espontânea vontade, fez alguma coisa, não porque estava na ignorância, não, fez porque sabia mesmo, que tinha consciência. A pessoa não está muito bem com Deus, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Precisa ter um conserto aí, né? Precisa se arrepender e largar o pecado, né? E eles estavam assim nessa situação. E eles disseram, bom, vamos matar esse sonhador, esse cara chato aí, esse mala, esse cara que vive entregando a gente. Vamos matar e jogar o corpo dele num desses poços aí. E a gente fala pro pai que um bicho deve ter comido ele, ou uma fera, muitos animais, né, selvagens, ou um animal matou, alguma coisa assim. Aí eles falaram, veremos então o que será dos seus sonhos. Aqui, essa frase, veremos então o que será dos seus sonhos, tem um significado muito profundo. É como se eles dissessem assim, vamos ver agora do que ele está sonhando. Ou então, vamos ver agora se Deus vai fazer, se eles pudessem acreditar, né? Vamos ver se Deus vai fazer mesmo que está querendo fazer com ele. Na verdade, eles estavam ali, sabe o quê? Desafiando Deus. Eles desafiaram Deus. Porque eles disseram assim, vamos ver, e agora? Agora eu quero ver desses sonhos desse rapaz aí, desse menino aí. Do que vai ser agora? Eu ver onde que vai parar. E agora? Você já viu alguém questionar Deus? Vamos ver agora, vamos ver. Tem gente que tem uma petulância, não é? Tem gente que tem uma arrogância. Tem gente que se julga. Vamos ver se Deus faz alguma coisa. Será que Deus existe? Será que Deus é poderoso? Será que Deus é isso? Questiona a soberania de Deus. Desafia Deus. Desafia. A gente ouve, às vezes, cada absurdo de pessoas que tratam Deus como se fosse qualquer coisa. Como se fosse nada. Sabe? Como se Deus fosse um cafezinho que você toma ali na esquina. É uma coisinha à toa. Não é, gente. Deus é acima de tudo. Dele nós dependemos para tudo. Dele nós precisamos para tudo. Se Deus estalar o dedo, já era tudo. Se Deus resolver piscar, soprar, Deus dá uma balançada de cabeça e falar, destrói o mundo, nós estamos perdidos. Nós temos que entender a soberania de Deus. Nós temos que entender que não tem como a gente bater no peito, eu sou, eu faço, eu isso, porque eu sou muito. Tem gente que a Bíblia fala assim, não se estribe nos próprios pensamentos. Ou seja, você não se apoie na sua própria confiança, nos seus próprios dons e talentos. Primeiro que os dons e talentos vêm tudo de Deus. Tudo vem de Deus, né? E segundo, que Deus é acima de tudo e qualquer coisa. Então, se você acha que você é forte o suficiente, inteligente o suficiente, perspicaz o suficiente, sagaz o suficiente, que você é esperto o suficiente, não é. Você não é, eu não sou, nós não somos. Pode juntar a humanidade inteira e não passa a inteligência de Deus. Olha, lembra na Torre de Babel, quando os homens quiseram desafiar, Nimrod quis construir a torre para chegar no céu, para provar que era poderoso? Deus acabou com aquilo, acabar com essa história aí, peraí. Botou uma diversidade de línguas lá e não se entenderam e parou a construção. Entende que não tem como bater Deus? Gente, não tem.
Tem. Você pode se esforçar, você pode fazer o que for. Nós temos sempre que lutar para fazer o melhor. Não podemos ficar com o braço cruzado vendo a vida passar, não. Nós temos que nos esforçar. Mas nós precisamos lutar para vencer com a bênção de Deus. Não é falar assim, eu posso, eu faço. Meu filho, você não pode, você não faz nada. Se Deus não te der vida, você não faz nada. Se Deus não tiver força, você não faz nada. Se de Deus não tiver sabedoria, você não faz nada. Se Deus não te der saúde, você não faz nada. Se Deus não te der a proteção, você não faz nada. Se Deus não te der recurso, você não faz nada. Você entende que tudo vem de Deus e às vezes as pessoas vencem com as próprias mãos, achando que conseguiram fazer e acontecer. Mas na verdade, quem abençoou a mão dele foi Deus. Quem deu a saúde. Porque se Deus mandar cortar o fio de prata, já era, morreu, já foi. Então aqueles moços, aqueles homens, os irmãos de José, desafiaram Deus. Vamos ver como é que vai ser agora dos sonhos dele. E o que eles fazem? Eles pegam, continuando o texto aqui, ó. O irmão, um dos irmãos, o Rubem, que era o mais velho, ele não concordou com a ideia de matar o irmão, não. Ele falou assim, vou dar um jeito aqui para salvar meu irmão. Ele quis dar um jeito. Olha o que ele fala, ó, verso 21. Quando o Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e voltá-lo ao pai. Que ele falou assim, deixa lá, na hora que eles derem uma distraída, eu vou lá, solto o José e mando o José correr e ir embora. E aí, o Rubem sai. Não, aí o José chega, eles pegam o José, seguram ele, coitado, fica assustado, não sabe nem o que está acontecendo. Arrancam a capa dele, me lembra a capa que o pai deu para ele, uma capa toda especial, colorida, cheia de listras coloridas. Arrancam a capa dele, deixam ele só com a túnica e jogam ele no poço. Nessa hora o Rubem saiu. E aí eles estão ali pensando, mata, não mata, mata, não mata. E o Rubem falou que não é para matar, não é para matar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E nesse momento vem passando uma caravana de ismaelitas, que são comerciantes, tá? E aí, o que ele fala? Olha, lembra dos ismaelitas? Os ismaelitas é descendente de Ismael. Lá, o filho do Abraão. Lembra? Estão lembrados dessa história aí? Eu não falei desse personagem, mas já viram na Bíblia? Cada história fantástica que tem, né? Pois bem. Aí, o que acontece? O Judá fala assim, gente, em vez da gente matar e ficar com o sangue dele nas nossas mãos, por que a gente não vende ele e a gente ainda ganha o dinheiro? Aí eles falam assim, é uma boa ideia, vamos vender. E aí, quando olha lá no verso 25, ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos que ganharíamos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Ainda venderam por um preço abaixo do mercado, porque naquela época um escravo era 30 moedas de prata. O levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava, rasgou suas vestes e, voltando para seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: achamos visto é a túnica de teu filho. E mandaram a Jacó. E Jacó reconheceu: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, que naquela época eles se vestiam de pano de saco, às vezes raspavam a cabeça até e jogavam cinza na cabeça, né, para demonstrar que estavam tristes. Chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolar, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele.
Nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda do Egito. O José foi lá para longe, levado para muito longe. Mas isso aí é uma outra história que eu vou contar depois. Mas aqui o que nós vemos desse texto? É na parte da parte em que eles desafiam Deus. Eles falam, agora vendendo José, vamos prender o José, vamos acabar com vamos matar ele, vamos ver o que vai ser desses sonhos dele. A Bíblia diz em Gálatas 6, verso 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Gente, as pessoas acham que enganam Deus, acham que trapaceiam e passam Deus para trás, acham que trollam Deus, que tiram sarro de Deus, que zombam de Deus, que desafiam Deus. Que ilusão! Que ilusão! Você, eu, ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue zombar de Deus. Gente, quem ousa desafiar Deus ou zombar de Deus, paga um preço. E isso eu não estou rogando praga para ninguém, não. Eu estou falando que é bíblico, que é verdade. Pode olhar na história aí. Eu acho que tem uma frase muito conhecida. Como é que é essa frase? Deixa eu lembrar, gente. Lembra da história do Titanic? Que no dia da inauguração lá que eles foram inaugurar e sair em viagem, primeira viagem do Titanic foi cruzar o oceano, né? O mar. O dono, o cara que tinha mandado fazer, falou assim: olha, mas os repórteres perguntaram para ele assim: esse navio aqui não afunda, ele é invencível, imbatível. Aí ele falou assim: esse navio é perfeito, esse navio aqui nem Deus afunda. Se não me falha a memória, essa é a frase. O que aconteceu? Na primeira viagem, um iceberg afundou. Gente, a gente tem que ter sabedoria e não desafiar Deus, gente. Para chegar perto de Deus, você tem que chegar assim: Senhor, misericórdia, Senhor, eu tô chegando, me perdoa. Se eu fiz alguma coisa errada, já me perdoa por antecipação, misericórdia. Porque a presença de Deus é poder, é fogo abrasador. Você aguenta olhar pro sol? Você não aguenta, você fica cego, você fica lá olhando, você perde a visão. E Deus, gente, quantas vezes maior é Deus? É infinitas vezes mais. Entende que a gente tem que chegar bem miudinho, bem cabecinha baixa, bem, Senhor, misericórdia, eu tô na tua presença, me envolve, deixa eu ficar aqui, quando ficar desfrutando da tua presença, da tua glória, da tua unção, entende, gente? Não é o cara lá de cima. Que cara lá de cima? Se situa, meu filho. Se situa. Deus é magnífico, perfeito, soberano. É Ele. E ponto final. É Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que permite, é Ele que não permite, é Ele que tudo. Então, nunca desafie Deus, não seja louco. Aquele que desafia Deus é louco, porque ele vai ter resposta. É automático isso, gente. Não sou eu que estou desejando para você, não. Se um dia você fez essa loucura, se você fez, se arrependa de verdade e peça perdão. Fala: Senhor, me perdoa, eu estava meio tantando a cabeça.
Misericórdia, me perdoa, me perdoa. Entende? Respeite a soberania de Deus. De Deus não se zomba. Ele não se deixa escarnecer. O que significa não se deixa escarnecer? Ah, meu filho, desafia Deus para você ver o que vai acontecer. Ele fala assim, ah é? Vou te mostrar quem eu sou. Tá pensando o quê, seu? Eu que te dou fôlego de vida? Você tá pensando o quê? Eu que te dou fôlego de vida. Se eu assoprar, você morre agora. Vou acertar as contas com você. Pera aí que eu vou mostrar quem manda. Isso, meu filho, é para qualquer um. Quem acredita, quem não acredita. Para todo mundo. Estamos todos nós debaixo do poder de Deus. Sabia? Tem um outro versículo em Provérbios 22:8, diz assim, ó. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pela sua própria arrogância. Então, aquele que semeia o eu posso, eu faço, eu quero, eu vou, eu isso, eu aquilo, vai colher o quê? Vai colher a desgraça. Olha isso, gente. Então, se você não quer colher desgraça na sua vida, seja humilde diante de Deus. Fala, Senhor, 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 me ajuda, me ajuda. Seja inteligente. Se prostre diante do Senhor e reconheça a soberania de Deus. Os irmãos de José estavam lá, bancando os bestas lá. E vão levar muita lambada na vida, hein? Ih, vocês vão ver o que vem pela frente aí. Então, seja sábio. Valorize, respeite a soberania de Deus. Nunca desafie Deus. Respeite a sua soberania. Pois o Senhor, olha o que diz Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então Deus, não adianta você querer subornar Deus com alguma coisinha, não, que Deus não vai aceitar seu suborno de jeito nenhum. Ele não aceita suborno pequeno nem suborno grande. Deus não é subornável. Existe a palavra, será? Bom, se não desistiu, eu criei agora. Esse texto está em Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Nós temos que buscar a direção de Deus. Nós temos que buscar a bênção de Deus, adorar a Deus, servir a Deus e reconhecer a soberania de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16 diz assim, ó: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis. O único, verso 16, o único que é imortal e habita em luz inacessível. Gente, nós não conseguimos nunca atingir Deus. Nunca, por mais que você pinte, borde, ofenda, olha, vire pirueta, vire do avesso, querendo ofender Deus, você não vai ofender Deus, sabe por quê? Porque Deus é inatingível. Você vai ter a resposta de Deus pelo que você fez. E isso, ó, não pensa que vai sair de graça, não. Porque Deus fala assim, pera lá, deixa eu mostrar quem é que tá falando. E aí, no final do versículo diz assim, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Os irmãos do José desafiaram Deus naquela hora em que eles disseram assim, vamos ver o que vai ser agora, que vai ser dos sonhos desse rapaz aí. Vamos ver o que vai ser agora. Eles desafiaram, pensaram que estavam desafiando o irmão, não estavam desafiando o irmão, eles estavam desafiando Deus. Eles vendem José, José vai para o Egito, vai, mas calma, gente, calma, tem muita história pela frente. Mas aqui nesse momento, os irmãos estavam desafiando Deus.
E você, na sua vida, você anda desafiando Deus com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas falas, né? Com o seu linguajar, com suas conversas por aí? Você está desafiando Deus? Não faça isso. Não seja louco. Que quem desafia Deus é louco, gente. Desafiar Deus é loucura. Quem somos nós para desafiar Deus? Nós temos que ir contra o pecado, contra o mal. Mas Deus, nós temos que estar junto dele, pertinho dele. Medita nisso. Se você desafiou Deus algum dia, peça perdão. Peça perdão antes que seja tarde demais. Se arrependa e respeite. Não desafie Deus em momento nenhum. Seja sábio. Vamos lá? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, que vidas sejam transformadas, vejam, Senhor, a tua palavra como direção realmente para as suas vidas, que eles possam, Senhor Deus, Pai, que do arrependidos, Pai, se curvar diante de ti e fazer a tua vontade. Pedimos a tua bênção, a tua direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Até a próxima, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver que palavras nós temos para o nosso próximo encontro. Beijo vocês aqui. Beijo.